Bom dia, queridos. Nós hoje vamos conhecer mais uma matéria de história. Eu não expliquei o renascimento cultural e econômico porque foi uma matéria que nós vimos em sala de aula quando a gente ainda estava tendo aulas presenciais. Então, eu só passei a atividade na aula passada. Hoje a gente vai conhecer mais uma parte da matéria que fala sobre a Reforma Protestante. O que foi a Reforma Protestante? No século XVI, a Europa conheceu um período de grande instabilidade política, econômica e religiosa. E isso muito se deveu ao fato do Renascimento ter levado as pessoas a pensarem e repensarem a forma como elas encaravam as coisas. A forma como o ser humano via as coisas que aconteciam, que era uma forma única e puramente religiosa, ela vai sendo alterada para dar lugar à razão, tá? E essa razão ela vai fazer com que o homem entenda que ele tem parte nos eventos que ocorrem em sua vida. Na verdade, ele é responsável pelo que ocorre na sua vida. E não se deve justificar os erros cometidos pelo homem com a vontade ou não, de Deus de punir ou não as pessoas. Então, cada um é responsável pelas suas ações, sofre as consequências por aquilo que pratica. É basicamente por aí que o renascimento vai andar, As teorias renascentistas elas vão andar, tá? E durante esse período, nós vamos ver a ação da Igreja Católica sendo uma ação muito condenável. Por quê? Porque a Igreja Católica ela vai se manter durante muito tempo, ela vai fazer uma prática muito longe, muito distante dos ideais de humildade cristã. O que Cristo ensinava através da Bíblia, os ensinamentos de Cristo que é passado para as pessoas através da Bíblia, estavam muito longe daquilo que era praticado pela Igreja Católica lá no final do século XV, início do século XVI. Tá? E essa ação da Igreja Católica em relação à humanidade de um modo geral começou a ser criticada por alguns membros de dentro da própria Igreja Católica que conheciam a doutrina. Tá? Esse movimento todo de contestação da prática católica neste momento vai ser conhecido como Reforma Protestante, ok? Então vamos lá. A Reforma Protestante ela vai se desenvolver inicialmente em 3 países diferentes. Primeiro na Alemanha com Martinho Lutero, depois na Suíça com João Calvino, que na verdade Calvino não era nascido na Suíça, ele era francês, só que ele vai praticar a sua religião na Suíça, que é onde ele vai ser aceito, e por último na Inglaterra. Okay? Esses 3 países são berços da Reforma Protestante que ocorre na Europa nesse período. Nós sabemos que o cristianismo ele vai dar origem às religiões ocidentais, e o catolicismo ele vai dar origem às religiões protestantes que existem hoje, ok? Que razões, então, levam à divisão do cristianismo? Porque se as igrejas vão sair do seio da Igreja Católica, vão surgir novas religiões partindo de dentro da Igreja Católica, é uma cisão, uma divisão do cristianismo em si, entre católicos e protestantes. E aí, por que acontece essa divisão entre católicos e protestantes das igrejas cristãs? Vamos lá. Primeira coisa, nesse momento, que a gente estava falando até da reforma religiosa, fruto, digamos assim, de um movimento renascentista, digamos assim, nós vamos ver que nesse momento também vai ter a invenção da imprensa por Gutenberg. A imprensa ela vai ser fundamental para a difusão das ideias que vão ser geradas durante o processo de reforma religiosa. Essa imprensa ela vai ser capaz de levar as pessoas a verdade descrita na Bíblia. Até então, a Bíblia ela era
né, o conhecimento bíblico, ela era algo que pertencia somente à Igreja Católica e só podia conhecer a verdade, né, a palavra de Deus, através dos sacerdotes católicos, porque as pessoas não sabiam o latim, a Bíblia era toda em latim. Então, se você quisesse conhecer o que estava escrito na Bíblia, você tinha que ouvir dos sacerdotes católicos, porque senão você não conheceria. Então, tudo que eles falavam, independente de parecer correto ou não, era aceito por todos. Então, a imprensa ela vai ser um meio de difusão das ideias reformadoras e também da Bíblia já traduzida, ok? Segundo motivo, né? Nesse período eles vão se adequar, se adaptar e começar a rever, até por conta da Bíblia ter sido traduzida, várias correntes de pensamentos diferentes do que era pregado, digamos assim, pelo alto clero católico. Tá? E vão influenciar muito os pensamentos reformadores, o Santo Agostinho e o São Tomás de Aquino. O Santo Agostinho por causa da ideia da salvação pela fé e o São Tomás de Aquino por causa da ideia da salvação pela fé e pelas boas ações. Terceiro e mais importante motivo que leva essas críticas religiosas, né, contra a Igreja Católica, as práticas católicas, vai ser o comportamento do clero nessa época. O clero católico, ele era totalmente corrupto. A gente fala assim, de um modo geral, óbvio que não eram todos, né, a gente não pode generalizar, mas a grande maioria do clero católico, além de ser muito corrupto, usava da boa-fé dos fiéis para ludibriar, enganar e tirar dinheiro das pessoas, tá? Com práticas como, por exemplo, a simonia, tá? Que era a venda, por exemplo, de relíquias sagradas. Eles utilizavam pedaços de madeira e vendiam dizendo que era da cruz de Cristo, por exemplo, e atribuindo a essa relíquia sagrada o poder de realizar milagres, por exemplo. Entendeu? Então, essa venda de relíquias sagradas era uma das práticas que era realizada pelo clero católico e condenada pelos reformadores. Além disso, também tinha a venda de indulgências. O que era a venda de indulgência? A venda do perdão dos pecados. Se você tivesse um pecado, você poderia ir lá até a igreja e entregar uma determinada quantia de dinheiro ao clero, né, aos papas, ou aos padres no caso, e você teria seus pecados perdoados, você compraria o perdão dos pecados. Além disso, ainda tinha o luxo do clero. O clero vivia em um luxo enorme, enquanto os pobres que sustentavam esse luxo, porque pagavam o dízimo à igreja, acabava passando fome, vivia em estado de miséria, enquanto a igreja ostentava, né, riqueza e luxo. Então isso vai incomodar muitos fiéis e principalmente membros de dentro da Igreja Católica, ok? Mas não podemos esquecer também que existia a venda de cargos religiosos. Para a pessoa se tornar um membro do clero católico, às vezes não era necessário nem que a pessoa tivesse dom, que tivesse vontade, era só a família pagar para que a pessoa tivesse esses cargos eclesiásticos. E o que fazia isso se tornar cada vez pior é que os próprios sacerdotes católicos, eles muitas vezes não conheciam a doutrina e eram despreparados para as funções religiosas. Então, eles acabavam permitindo práticas que, teoricamente, que pela Bíblia em si, levaria a pessoa a pecar. Então, o pecado, entre aspas, ele era meio que incentivado ou permitido por um despreparo do clero católico, ok? E aí nós vamos ver o último e o quarto motivo, que é a nova ética religiosa. Nós vamos ver surgir nesse momento um grupo chamado de burguesia, que eram aqueles comerciantes. E o que o comerciante faz? Ele vende, ele produz a um determinado valor e vende a um valor maior. Por quê? Porque ele gastou o tempo, porque ele gastou a força física, ele gastou a força de trabalho, a sua força intelectual para poder produzir determinada coisa. E aí o que acontece? Quando ele vai vender, ele vai colocar tudo isso em cima do preço do seu produto. Só que para a Igreja Católica, cobrar, por exemplo, pelo tempo, digamos, se você
emprestassem dinheiro a juros, ou se você colocasse no valor que você venderia o seu produto o tempo que você ficou produzindo ele para dar uma valorizada, isso tudo era considerado usura, era pecado, você não podia cobrar pelo tempo porque o tempo pertencia a Deus, segundo a Igreja Católica. E essa era uma doutrina que não atendia os anseios da burguesia, porque se os burgueses eram comerciantes, como que eles poderiam, ser comerciante e ser católico ao mesmo tempo? Eles estariam, teoricamente, indo contra aquilo que eles propagavam como sua fé constantemente.